Olá, seja bem-vindo. Está começando o DC Notícias. Veja agora os destaques dessa edição. Prefeita interina decreta moratória. Oportunidade de trabalho em Foz. Proteção à nossa pele no verão. O DC Notícias já está no ar. A prefeita interina de Foz do Iguaçu, Inês Weisman, decretou moratória de 90 dias nas contas da administração. Alguns contratos estão sendo reavaliados. Acompanhe mais informações. Na noite desta terça-feira, foi confirmado pela assessoria da prefeita interina de Foz do Iguaçu a decretação da moratória referente às contas aqui da cidade. Bom, eu diria que basicamente porque não ocorreu a transição. Então, esse período de transição ele serve para quê? Para a gente tomar ciência, fazer essa transferência de responsabilidades, passar a situação para a nova administração, e isso não ocorreu pelos fatos que nós sabemos. Então, houve uma situação política diferente, anormal, atípica, né? E então agora, o momento, nós precisamos tomar pé da situação, seja em relação à disponibilidade financeira, seja em relação à execução de contratos, toda a situação deve ser levantada, e para isso nós não podemos dar continuidade como se tivesse ocorrido essa transição, porque ela de fato não ocorreu. Então, esse fôlego, esse tempo nós precisamos para nos inteirarmos e a partir dessa inteiração, então, nós tomarmos medidas em relação à execução dos contratos, em relação a eventuais rescisões de contratos ou então novas contratações. Enfim, toda a parte administrativa vai depender desse levantamento que a gente vai fazer. Analisar os contratos desde a semana passada, né? Nós temos 22 contratos ali que são prioridade para serem analisados, que é os que estão envolvidos na pecúlio. Mas fora esses contratos, mesmo os que não estão sendo envolvidos na pecúlio, essa semana já teve 3 casos que nos procuraram e entre eles nós já conseguimos reduzir bem o custo do fornecimento deles. Todos os contratos serão analisados para este levantamento financeiro, mas os contratos da saúde são os que mais preocupam. Sinceramente, a gente sabe que a situação de tempos tá difícil, mas eu acho que o que mais a população está sentindo hoje é em relação a alguns contratos da saúde. Não que os outros não sejam importantes, mas a saúde se destaca exatamente pela repercussão que dá, pela mídia. Então há uma necessidade assim, de olhar com mais atenção para as questões da saúde. A Procuradoria também vai trabalhar na moratória com todas as secretarias, tratando da questão jurídica dos contratos que já estão sendo analisados. Tudo depende das secretarias, então a prioridade é claro para eles analisarem a situação atual, como o Ayrton falou, em relação à questão de interesse público na prestação de serviços efetivamente, para que nos mandem nos casos que precisar a gente se manifestar. Estão idôneos, a gente pode eventualmente até pensar em um aditivo, numa continuação do serviço público. Até porque, muito embora venha a moratória, a ideia central é dessa transição que não ocorreu, da gente analisar, e da continuidade do serviço público que não pode parar. Acompanhe como está a cotação das moedas na fronteira. O dólar está sendo cotado na fronteira a 3,23 na compra e a 3,33 na venda. O euro a 3,20 na compra e a 3,50 na venda. O peso argentino a 17 centavos na compra e a 21 centavos na venda. Com R$1 você compra 1.800 guaranis e 1.700 guaranis equivalem a R$1. A vereadora Anice Gazaui, presa durante a Operação Pecúlio, tomou posse na última terça-feira, porém ficou nulo. Sem a participação dos membros da mesa diretora após o ato, a vereadora voltou à prisão. Em um ato descrito como surpreendente e inusitado, a vereadora Anice Gazaui do PTN foi escoltada pela Polícia Militar até a Câmara de Vereadores para tomar posse do seu novo mandato. Ocorrido no final da manhã de terça-feira, a cerimônia não contou com a participação de nenhum membro da mesa diretora, visto que a casa encontra-se atualmente em recesso. Após 2 horas, a vereadora deixou o local em uma viatura que a levou de volta ao quartel do 14º Batalhão da Polícia Militar, onde está cumprindo prisão preventiva determinada pela Justiça Federal
devido ao seu envolvimento na Operação Pecúlio. A imprensa foi impedida de acessar o prédio, enquanto Anícia assinava o livro de posse na presença de 2 servidores do Legislativo. Para o presidente em exercício da Câmara, Rogério Quadros, o ato é considerado nulo devido à ausência da mesa diretora e agendou uma nova data para a cerimônia de posse dos vereadores que obtiveram ordem da Justiça para tal. A seguir, novas oportunidades de trabalho.